Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao IA Top 1%. Muito obrigado por todo o apoio, espero que vocês estejam gostando muito desse conteúdo aqui. E hoje a gente vai começar criando o nosso projeto de Node.js com TypeScript para a gente começar a colocar a mão na massa e entender um pouquinho como a gente vai utilizar esse framework, essa sistemática de interação, de composição de modelos, utilizando boas práticas e que a gente possa criar projetos, aplicativos mais consistentes e escaláveis aí utilizando inteligência artificial. Então, basicamente o que a gente tem aqui, pessoal? Eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto. Eu basicamente criei uma pasta no computador e tô com o Visual Studio aberto nessa pasta. Se vocês olharem, eu criei uma pasta chamada LangChain IA Top 1%, tá vazia. E eu tô aqui, ó, LangChain IA Top 1%. A gente precisa instalar algumas coisas aqui para a gente inicializar o nosso projeto. Um ponto importante é que você tem que ter uma versão nova do Node.js, tá? Então vai lá no site do Node.js e instala a versão mais atualizada, a LTS que tem lá. Então instala essa versão mais nova do Node. Se você olhar aqui, ó, eu tenho o Node-V aqui, eu tenho a versão 20.9.0, tá, pessoal? É importante você ter uma versão tanto a minha para cima, aqui para a gente poder trabalhar. Se você estiver utilizando outras versões de outros projetos, o ideal é que você instale algo chamado NVM, e aí você pode mudar as versões do Node que estão acontecendo, que estão executando na sua máquina, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito de como isso funciona, pelo menos nesse momento, porque não tem muito a ver com o nosso ambiente aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a gente tem que inicializar o projeto. Para a gente inicializar o nosso projeto aqui, é basicamente npm espaço init traço y. Ele vai criar nossa primeira estrutura do package JSON para nós podermos trabalhar aqui com o LangChain, que a gente possa trabalhar num projeto Node e interagir com esses modelos de inteligência artificial da forma correta. Uma vez que a gente tem instalado aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou fazer bem por pedacinhos aqui para nós, pessoal. Você abre o package JSON e uma das coisas que você vai fazer é o seguinte: aqui no main, a gente vai trocar index para main.js. Tá? Essa é a menor necessidade que a gente tem aqui, mas só para ficar tudo consistente. Aí no final, aqui depois de license e SC, você dá uma vírgula. E aqui dentro, pessoal, você vai colocar type. E no type a gente vai utilizar module. Basicamente, a gente vai utilizar isso para a gente, em vez de utilizar o require nos arquivos do Node, a gente vai conseguir utilizar imports, que nem a gente utiliza para a gente criar nossos aplicativos do Next, para utilizar React, etc, tá? Segunda coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, criar uma pasta chamada src, beleza? E aqui dentro a gente vai criar um main.js, tá? A gente já vai mudar isso, tá? É só para vocês verem o seguinte: console.log initial project, beleza? Project aqui para nós. Se eu vier aqui, pessoal, vou dar um clear e vou fazer o seguinte, ó, node, beleza? src main, vocês vão ver que ele tem o initial project, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também no arquivo é o seguinte: aqui dentro, ó, eu posso fazer console.clear. O que isso vai fazer, pessoal? Quando eu executar isso, ele vai limpar o terminal antes de executar o nosso projeto. Então, isso ajuda um pouco na visualização, beleza? Perfeito. Olha só. Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês que é importante, que é o seguinte: aqui dentro do package JSON, a gente pode ter algo como, por exemplo, dev. Se a gente fizer isso, pessoal, a gente pode colocar node, e aí a gente pode colocar src main.js. Quando a gente faz isso, pessoal, basicamente o que vai acontecer é o seguinte: eu posso fazer npm run e a gente utiliza esse nomezinho dev aqui, ó. Ele vai executar também o nosso projeto como a gente fez pela linha de comando. Beleza. A gente já tem uma ideia geral de como a gente faz as coisas aqui.
Só que a gente vai trabalhar com TypeScript. Então, para trabalhar com TypeScript, pessoal, clear aqui no nosso terminal, npm install TypeScript, beleza? Mas não dá Enter ainda. A gente vai fazer também o seguinte, como a gente vai trabalhar com TypeScript e com Node, a gente vai precisar do @types/node, beleza? E aí, a gente vai fazer o seguinte, --save-dev. Olha só, pessoal, o que isso fez? Se eu abrir o nosso package JSON, a gente tem duas dependências de desenvolvimento aqui. O types.node e o TypeScript aqui 532, beleza? Só que o nosso projeto ele não está pronto ainda com TypeScript. A gente precisa fazer algumas coisas também aqui. Uma vez que a gente instalou, a gente vai utilizar o npx, beleza, pessoal? TSC. O TSC é o TypeScript Compiler, tá? Ele é uma ferramenta de linha de comando do TypeScript. E para a gente inicializar o projeto do TypeScript, a gente vai colocar -- init. E a gente vai dar um Enter. Agora a gente tem que trocar algumas coisas no nosso projeto, tá? Eu vou fechar o console e vou abrir aqui para a gente. Primeiro, a gente não vai utilizar o main.js. A gente pode renomear isso aqui e renomear isso para TypeScript. Só que daí a gente precisa basicamente configurar o TypeScript para a gente, beleza? Bom, como que a gente vai fazer isso? Para a gente trabalhar com o LangChain, se você olhar na documentação lá, a gente tem que utilizar, pessoal, o ES 2020 aqui para a gente, beleza? E aqui embaixo, onde a gente está começando utilizando o módulo CommonJS, a gente vai utilizar o Node Next. Então, Node Next aqui para a gente, beleza? Bom, com isso, a gente está basicamente pronto para utilizar um projeto Node com TypeScript, com as configurações corretas. Só que o que eu acho legal? Primeiro, para a gente poder fazer funcionar esse main.ts na pasta source, pessoal, existe algo aqui que é chamado rootdir. Tá vendo o rootdir aqui, pessoal? Ele especifica o diretório raiz de onde estão os arquivos de source. Então, você descomenta isso. E aqui no source_dir, a gente vai colocar o src barra para nós. Só que como a gente também está utilizando o rootdir aqui, existe um outro também que se chama outdir. O outdir ele especifica onde os arquivos que estão no source, quando forem emitidos, quando eles forem compilados para JavaScript, eles vão ser emitidos. Então você descomenta aqui e aqui dentro a gente vai colocar build, pessoal, beleza? Eles vão ser colocados no build. Se eu estou certo aqui, a gente já tem quase tudo pronto. Só que a gente precisa testar o nosso projetinho aqui. Então, olha só, a gente tem essa parte aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa ver se isso vai funcionar. Como que a gente faz para ver se isso vai funcionar? A gente abre o terminal, limpa ele aqui, pessoal. Eu vou diminuir um pouco essa parte aqui e a gente vai utilizar basicamente o npx tsc e vai dar um Enter. Se tudo tiver certo na configuração, ele vai encontrar o nosso main.ts e vai gerar um diretório build com o main.js lá. Então a gente executa, olha só, ele apareceu aqui, o build, a gente abre, tem o main.js basicamente funcionando aqui para nós. Show de bola! A gente tem quase tudo pronto. Tá sempre no quase, né? Mas eu quero deixar uma configuração prontinha para vocês aqui. Aqui no package, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer deixar algumas coisas um pouquinho mais redondinhas. Então, a gente já sabe que a gente tem que trocar isso para build.main. Vocês concordam comigo que isso tem que funcionar? npm run dev, ele vai executar o nosso initial project. Perfeito, a gente já sabe que isso a gente não muda mais aqui no dev. Só que vocês concordam comigo que não é legal a gente ficar executando a linha de comando para a gente buildar o TypeScript? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou dar uns espaços, pessoal, só para a gente ver o que a gente vai fazer aqui. Olha só, a gente vai utilizar npx tsc, beleza? Feito isso,
o que eu quero fazer? Eu quero garantir que execute o build e depois que executar o build, execute o node build main. Isso quer dizer que a gente vai colocar um espaço, 2 ex-comerciais, e aí a gente pode tirar todos esses espaços adicionais. Quando eu coloco espaço e-comercial, espaço outra coisa, eu estou fazendo uma execução atrás da outra. O que isso tem que acontecer? Eu vou deletar a pasta build daqui. E se a gente executar novamente o npm run dev, ele tem que compilar e tem que executar o nosso projeto. Até vou fazer o seguinte, vou dar um clear aqui, ó, não tem nada executado, npm run dev. Olha só, gerou e executou. Mas, quando a gente trabalhar com um modelo de inteligência artificial, que a gente for acessar esse modelo, a gente normalmente trabalha com chaves de API para a gente poder utilizar no nosso projeto. Como a gente está utilizando a versão mais nova do Node.js, a gente consegue criar arquivos .env aqui, onde a gente pode colocar, por exemplo, Open API Key, e aqui dentro a gente pode ter, por exemplo, minha key, vamos colocar uns números aqui, ó. Colocar uns números aqui, dentro do nosso arquivo env, e a gente não precisa mais instalar, como a gente fazia antigamente, uma biblioteca chamada .env. Como que eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Olha só, trabalhar aqui no IA Top 1% não é aprender só modelos, é também aprender algumas coisinhas novas que a gente tem aqui. A gente agora, depois que a gente executa o Node, a gente pode colocar parâmetro, -env, -file, igual, e aí você bota .env aqui dentro. E você salva. Aí, quando a gente passa esse parâmetro para o Node aqui, pessoal, a gente pode vir aqui no main.js, console.log, e aqui a gente pode fazer process.env. E se der tudo certo, npm run dev, a gente consegue acessar a nossa chave de API. E agora, pessoal, como é que a gente pega a nossa chave de API? Você vai lá no OpenAI e eu quero dar uma lembrança aqui para vocês. Quando vocês criarem sua conta, nesse momento aqui, se eu não me engano, são 3 meses de acesso que você tem para você utilizar as APIs do ChatGPT, do que a gente vai utilizar aqui, sem um gasto adicional, beleza? Você tem um limite de utilização que pode ser que na maior parte dos exercícios que a gente faça você consiga trabalhar, tá? Mas quando você passa desses limites, você tem que colocar um crédito. A parte boa é o seguinte, pessoal. Por exemplo, eu fiz o quê? Eu adicionei um crédito aqui para mim, porque eu já tinha vencido aqui os meus 3 meses de utilização. Pessoal, você pega um cartão de crédito, dá para você adicionar um crédito aí, e você pode utilizar as APIs. E aí você faz o quê? Para você criar sua conta, login, e aí ele vai te pedir aqui o teu login. Se você não tiver, você cria uma conta, e aqui dentro você escolhe API. Utilizando a API aqui, ele vai cair na página inicial. Aqui do lado, pessoal, a gente tem Settings e tem API Keys. Você clica aqui nas tuas API Keys e aí você clica em Criar nova API Key e aí você pode colocar top 1 e Create. Quando você fizer isso, você pode copiar a sua key aqui. E aí, obviamente, se você voltar no seu projeto, a gente volta aqui no .env. Eu vou colocar a minha key aqui, mas eu vou apagar ela depois. E aí, pessoal, você pode testar aqui, run dev, e ele vai mostrar a sua key aí. E você está prontinho para trabalhar com a OpenAI. A gente não vai aqui no IA Top 1% trabalhar só com a OpenAI, mas a gente vai utilizar principalmente a OpenAI para a gente começar a colocar nossa cabeça no lugar em como utilizar da forma certa essas composições de modelo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Crie o seu projeto aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode utilizar aqui
os nossos comentários do YouTube, pode utilizar também o canal que a gente tem lá no Discord. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a trabalhar e fazer algumas brincadeirinhas aqui com o OpenAI. São pequenas coisinhas que a gente vai fazer, porque a ideia é ir construindo desde a base e a gente poder chegar e começar a criar aplicações escaláveis com inteligência artificial. Eu vejo vocês no próximo vídeo.